A gente vai iniciar o bate-papo agora. Quero dizer a vocês que eu estou aqui, estava até brincando com a Bárbara e com o pastor Eliel nos bastidores, estou aqui direto do campo de extermínio, conhecido como Favela da Babilônia, né, falando daqui para o mundo. E detalhe, nesse campo de extermínio do povo negro, eu estava até brincando com o pastor Eliel, não existe lista de Schindler, né, não existe salvação aqui. Né? Realmente, a situação em que as favelas do Rio de Janeiro vivem, e o pastor Daniel Elias mora na Baixada Fluminense, e é muito pior. A gente sabe que a questão da Baixada Fluminense é muito pior do que uma favela situada. A gente sabe fazer essa diferenciação, até porque nós estamos situados em um dos bairros com o IPTU mais caro, então a polícia ela tem uma certa preocupação com as operações aqui, com medo de uma bala atingir um apartamento luxuoso aqui no bairro do Leme. Agora, na Baixada, não. A Baixada é terra de Marlboro, amigo. É terra de ninguém. Quem conhece a Baixada Fluminense aqui sabe que é um dos territórios mais violentos, junto com São Gonçalo, aqui do estado do Rio de Janeiro. Então é muito bom ter o pastor Daniel Elias, que mora na Baixada. Eu queria começar pelo pastor Eliel, né? Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. É sobre o tema, pastor Eliel, do programa de hoje. A igreja que não luta pelos oprimidos não cumpre o evangelho. Eu queria que o senhor dissecasse o tema desse programa que foi proposto pelo senhor, né? A gente teve uma conversa e o senhor propôs o tema do programa, eu achei interessantíssimo. Eu queria iniciar por isso, né? É verdade isso que nós estamos afirmando aqui? A igreja que não luta ao lado dos oprimidos não cumpre o evangelho? André, Daniel, André, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Prazer estar aí com o Daniel, prazer poder participar desse tempo aqui com vocês e tentar ajudar o nosso povo sofrido, povo que muitas vezes se torna refém de uma malignidade, né, de quem detém o poder, povo que muitas vezes é mantido sob cegueira, para que não tenha percepção de fato do evangelho que é libertador. Por princípio, quando você fala a palavra evangelho, que é boa notícia, a boa notícia é de libertação. Né? A narrativa bíblica ela começa com esse processo, a história bíblica. Né? Muitas vezes a gente tem a Bíblia que começa no livro do Gênesis, e a gente acha que a história começa ali. A história começa com a libertação do povo do Egito, da escravidão. Então, o tema central da Bíblia é a libertação. O tema do Messias é libertar, que, aliás, quando Jesus ele entra numa sinagoga, logo após o seu batismo, ele diz que ele foi ungido para libertar os oprimidos. E quando ele lê essa passagem de Isaías, ele entrega o rolo do livro para o dirigente da sinagoga e diz assim: hoje se cumpriu essas escrituras. Chegou a libertação. O que acontece é que, com o passar do tempo, nós tivemos, eu diria assim, uma mudança muito estrutural da proposta do Evangelho. E nós passamos a ter um tipo de fé que ela é sempre lidada no campo subjetivo, ela não é para o ser humano. Então, quando nós falamos de libertação, é alguma coisa que vai acontecer, é o espírito ser liberto do corpo, quando vier a morte, a gente vai ser liberto dessas dores no mundo, e a gente vai jogando sempre para algum lugar onde a gente não vai alcançar em vida neste mundo. E a proposta do Evangelho não é criar em nós um campo de ilusão onde a gente fica esperando uma eternidade, e aí por princípio de eternidade não poderia ser algo que vai começar um dia, mas seria algo que estaria presente. A gente fica esperando esse mundo invisível, esse mundo espiritual, e sendo submetidos à opressão, vivendo de forma oprimida. Quando Jesus ele encontra um cego, ele dá vista ao cego. Quando ele encontra alguém que está sofrendo, ele liberta do sofrimento. Ele não joga para depois. Ele não chega para alguém que não tem mobilidade, não consegue andar, alguém que está excluído do templo porque tem uma deficiência
física, ele não é alguém que está excluído da sociedade, não pode participar do convívio social, porque é tido como amaldiçoado de Deus. Ele não chega e fala assim: aguenta aí, meu filho, um dia você vai para o céu e a sua vida vai melhorar. Ele não traz isso. Ele traz uma libertação real, na carne. Ele traz uma libertação verdadeira, experimentável. E aqui há uma sutileza de um anti-evangelho, porque João, na sua carta, ele traz uma coisa muito interessante que é desprezada, quando ele vai falar do anticristo, que ele diz que o espírito do anticristo, há já muitos anticristos no mundo. Lá em 1 João 4, ele começa a dizer isso. O espírito do anticristo está aí presente no mundo. E existe um critério para discernir o espírito do anticristo. E ele diz assim: todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Mas o espírito que não confessa Jesus em carne não procede de Deus, mas é o espírito do anticristo. Essa verdade a gente está subjetivando também, quer dizer, está jogando para um jogo de palavras sem efeito real na vida, onde, numa sessão de expulsão de demônios, fala assim: diz que Jesus é o Senhor, a pessoa, Jesus é o Senhor, coisa que até um papagaio, se você ensinar, é capaz de dizer. Mas não tem a realidade do seguinte: viver na carne e não fora dela, essa verdade. E aí, Tiago vai trazer o que é fundamental, e eu estou usando muito a Bíblia, porque eu acredito que o nosso povo precisa entender esses conceitos. E eu quero até, inclusive, abrir um parênteses. Eu consigo entender por que Lutero, na sua reforma, ele não queria que Tiago, ele achava que Tiago, a carta de Tiago, o irmão de Jesus, não devia participar das Escrituras. Porque aqui está uma subjetividade, porque Tiago é muito objetivo. Ele fala muito da realidade. Ele fala assim: ó, se você der preferência ao rico dentro da sua igreja, você está em pecado radical contra Deus. Então, é óbvio, né, que Lutero, no meio dos príncipes, querendo fazer uma reforma, ele não quer essa verdade ali que é dura. E aí Tiago vai pegar esse raciocínio e vai dizer assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Aqui eu diria assim, nesse campo, nessa ideia, o que Tiago está tentando propor aqui, fazer com que a gente pense com seriedade. Veja, o meu corpo sem espírito está morto. A fé sem a obra está morta. Então a gente poderia dizer assim, ó, a fé é o corpo espiritual. Parece que é um jogo até invertido. E a obra é o que dá vida a essa fé, a esse corpo. Quer dizer, ninguém pode dizer que tem uma fé viva se ele não vive essa realidade. Dito de outra forma, não é possível falar de um evangelho, de uma boa notícia de libertação do oprimido, se não houver uma libertação na carne. Quer dizer, na verdade, na realidade da vida. E aí entra um pecado muito grande de muitas igrejas. Porque em vez de tirar o pobre da sua pobreza para que não passe fome, ela apenas dá uma cesta básica. Eu não sou contra a distribuição de cesta básica. Eu acho que a gente não pode deixar ninguém morrer de fome. A gente tem sim que levar essa cesta básica, medicamento, tem que levar tudo, segurança, tem que levar tudo. Entretanto, a verdade do evangelho não é passar o algodão. A verdade do evangelho não é simplesmente saciar a fome. A verdade do evangelho é libertar da fome. Então, aqui é um fator importantíssimo, porque a fome tem sido usada no mundo e na história dos reinos, e desde a antiguidade, desde o império, e agora eu vou dizer aí, dos sumérios, que são os pais dos babilônicos, vamos aproveitar a favela da Babilônia aí para falar isso, desde os sumérios, que usavam a fome para escravizar. E olha que interessante, como é que Israel, aquele povo, aquela família de José, com Jacó, ficou escravo no Egito? Porque José, que conseguiu saciar a fome do Egito, saciar a fome do mundo, montou um sistema que virou um comércio depois. Quando José morre,
se torna um instrumento de escravização, que é o quê? O Egito detém a comida e quem quiser comer tem que vender o seu corpo, tem que vender a sua alma, tem que vender a sua vida como trabalho, se quiser comer. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é libertar dessa opressão. E não se liberta alguém da fome simplesmente dando um prato de comida. Então, nós estamos nos tornando muito hábeis com políticas que eu não sou contra, como uma política temporária. A gente pode fazer um restaurante a R$1, ajudando as pessoas a comerem. Mas o ideal, sabe o que? Era não existir restaurante a R$1. Sabe o que era? Era que todas as pessoas tivessem comida na sua mesa, um pai de família botar um prato na frente da sua mesa dos seus filhos e não ter que chorar, uma mãe não ter que chorar porque não tem o que dar para o seu filho. Então, é libertar da fome, é libertar dessa extrema pobreza, é libertar dessa política que nós estamos vivendo, pasmem, em que mais da metade da população brasileira está vivendo a sua insegurança alimentar e um percentual grandíssimo desse passando fome, num país cuja riqueza alimentar é extremamente grande. Entretanto, em vez de plantarmos aquilo que é o regime alimentar da nossa população, nós temos commodities, plantando soja, que não é a soja, é o valor dela na bolsa. E quem é que come soja para sobreviver nesse país? Não, mas é porque não interessa alimentar o país, interessa é encher os bolsos de dinheiro. Isso é anti-evangelho. Isso é o espírito do anticristo. E aqui eu quero dar um esclarecimento sobre o espírito do anticristo. A gente acha que anticristo é o seguinte: Jesus seria aquela pessoa bonitinha, com aquela cara boazinha, com aquela voz doce que Hollywood trouxe, de olhos azuis, cabelinho liso. A gente tem essa figura. E o anticristo? O anticristo é aquele vermelho, de chifre, com garfo, que dá gargalhada, que fala com uma voz gutural. Não, deixa eu dizer para você. A palavra anticristo, apesar de, no resultado final, ser oposto do que Cristo propõe, no seu processo ela é semelhante a, é no lugar de, se parece. Tem até uma piadinha que minha mãe fazia comigo quando eu era criança. Ela dizia assim: o que é que tem rabo de porco, mas não é porco? Tem orelha de porco, mas não é porco? Tem pé de porco, mas não é porco? O que é que tem tudo do porco, mas não é porco? E a brincadeira é feijoada. Quer dizer, parece tudo, tem todos os componentes, mas aí o resultado é outro. Então, pode vir no nome de Jesus, pode usar o nome de Jesus, pode ter cara de igreja, pode ter título de pastor, apóstolo, bispo, seja lá o que for, de sacerdote, pode ser o que for. Se não for reconhecendo que a verdade do evangelho é uma verdade para libertar a minha situação, a minha condição de hoje, a sua, a de todos nós hoje, agora, da sua necessidade para que você retome a sua vida, para que você tenha autonomia, não é evangelho. Porque a boa notícia é entrar na casa de quem está passando fome, não com uma cesta básica. A boa notícia é entrar na casa de quem está passando fome e dizer assim: olha, você nunca mais vai passar fome. Está aqui uma estrutura de uma sociedade, de um país, que a preocupação é que as suas crianças não morram de fome, que os seus idosos não morram de fome. Mas não é só a fome, é também a violência. Porque é para botar um breque nessa violência. E botar um breque nessa violência mudando a cultura, para cada um assumir a sua posição. Gente, como é que nós podemos viver num país onde está estabelecido uma inimizade entre Estado e povo? Povo contra Estado, Estado contra povo. O Estado existe para servir o povo e saciar todas as demandas que existem como população para a sua sobrevivência, para a sua manutenção, para a sua existência, para a sua continuidade na vida. Não é para a gente estar brigando. É interessante isso que, assim, não, se a gente não mudar as regras da aposentadoria, os idosos vão dar prejuízo para o Estado, pois então tem alguma coisa errada.
Por quê? Porque se aquilo que é bom para o povo é prejudicial para o Estado, quem está errado não é o povo, quem está errado é o Estado. O Estado precisa de uma reforma, precisa de uma mudança. Às vezes existe essa discussão entre Estado mínimo e Estado máximo. Gente, é o seguinte, o Estado existe para quem necessita e para regular a igualdade, senão ele perde a sua função, senão ele está corrompido na sua função. Deixa eu lhe dizer, uma goiabeira que não produz goiaba está corrompida na sua função. É simples. Então, um Estado que não cumpre a sua função está corrompido. Então, a corrupção não é o empreiteiro que comprou o político e o político se vendeu. Isso aí é a ponta do iceberg. A corrupção está na estrutura, onde o Estado perdeu a sua função. Logo, ele precisa de uma reforma completa. Mas ele precisa de uma reforma a partir das suas bases. Mas não é só o Estado que está corrompido. A igreja está corrompida. A igreja está corrompida porque ela também tem perdido a sua função, porque ela se tornou distribuidora de cestas básicas e usa isso para dizer que está fazendo bem para a humanidade. Não, volto a dizer, concordo e defendo, e eu sou alguém que distribui muitas cestas básicas, nossa igreja distribui muitas cestas básicas, mas eu tenho uma verdade dentro de mim, eu gostaria de não distribuir nenhuma, porque teria que mudar a estrutura, teria que ter uma reforma total, onde não seja isso. Então, a igreja que se contenta apenas em levar comida para quem está debaixo do viaduto morando, em morador em situação de rua, em levar cesta básica, a igreja que se limita a isso, ela está perdendo a sua identidade do evangelho, porque o evangelho é libertar o oprimido, e o oprimido não está sendo oprimido porque ele vive na terra, ele está sendo oprimido porque existem opressores poderosos que estão tirando a liberdade dele, a vida dele. Sermos livres para vivermos neste mundo. Então, qual é a grande dificuldade que a igreja está sofrendo hoje? Porque ela tem espiritualizado a vida do povo. E boa parte da sua liderança tem vivido na sua bonança, sem necessidade de nada nas suas mesas. Então, aqui nós temos um erro gravíssimo, gravíssimo. E é isso que a gente precisa trazer para nós. E é isso que a gente precisa apresentar. O evangelho, sim, é libertador. Bom, eu acho que eu já até falei demais e não sou eu só que estou aqui para falar hoje, né? Vamos lá. Não, foi perfeito, pastor. Acho que a sua colocação de que a libertação que nós estamos falando é nesse corpo físico, é nessa realidade, e não pós, né, a partida, né, para um outro campo, né, é aqui. A libertação que nós estamos falando é aqui. Libertar os oprimidos aqui. Então, eu acho isso importantíssimo. A última pergunta do programa, ela é uma pergunta que eu sempre faço a todos os pastores que eu conheço. Se o evangelho tem que estar ao lado dos oprimidos e a libertação dos oprimidos é nesse mundo, é nesse corpo físico e carnal, eu queria a posição dos dois pastores em relação ao massacre do Estado terrorista sionista de Israel aos palestinos. Porque a maioria dos líderes evangélicos ficam ao lado do Estado sionista e terrorista de Israel e ficam contrário ao povo palestino que vem sendo massacrado e oprimido. Essa pergunta é crucial e aí vocês podem responder e depois a gente vai para as considerações finais, mas eu queria fazer essa indagação que eu acho importantíssimo. Com você primeiro, pastor Eliel. O pastor evangélico, as igrejas evangélicas que se propõem pregar o verdadeiro evangelho, que é libertar os oprimidos nesse corpo carnal, nesse mundo material, é correto ficar ao lado do Estado sionista de Israel, desse massacre que acontece contra o povo palestino? Com você, pastor. O cristão, por princípio, ele tem que ser contra todo e qualquer tipo de opressão. E eu vou até para mais perto aqui, antes de responder essa questão lá do outro lado. A gente não pode concordar com um Estado matando os seus cidadãos. Tem uma frase que rodou muito aqui, bandido bom é bandido morto. Então, essa frase ela não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, bandido bom é bandido convertido, transformado, mudado, tendo resposta para os seus anseios como ser humano. Não podemos ter uma sociedade em que elege quem merece morrer e quem não merece morrer. Nós não podemos ter esse tipo de sociedade. Quando está no ser humano os traços da dignidade humana.
todo ser humano tem direito à vida, porque quem soprou vida foi Deus. Então, esse é um ponto básico. E aí nós temos uma confusão enorme em confundir o Estado de Israel, que está aí, fundado em 1948, com o povo de Israel descrito lá nas narrativas bíblicas. São duas histórias completamente diferentes e dois povos completamente diferentes, duas épocas completamente diferentes. O que acontece é que nós recebemos uma enxurrada estadunidense na virada do século XIX para o século XX, que é quando nasce praticamente o fundamentalismo evangélico, né? O movimento evangélico com seu fundamentalismo, que traz a teologia do domínio, e essa teologia do domínio que apresenta na sua escatologia Israel como sendo o relógio de Deus, e que em 1948 esse relógio então começou a marcar aquilo que vem nessa teologia, nesse pacote escatológico que então anunciaria a vinda de Cristo. Então essa é uma teologia que ela é diabólica, eu não tenho medo de dizer isso, porque ela é altamente destrutiva, inclusive o efeito Jim Jones na Guiana Francesa é por causa dessa teologia. A história já revelou inúmeras situações, como o David nos Estados Unidos, e, enfim, diversas pessoas que se pensam Messias, e são Messias que são da morte, são necropolíticas, são assassinos, eles riem da morte e têm prazer em ver as pessoas morrendo. Messias em que quanto mais catástrofe é melhor, quanto mais desgraça acontecer no mundo, mais dá glória a Deus. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus ela tem que estar contra todo tipo de catástrofe. Então, essa invasão de Israel, é só olhar o mapa de Israel e ver o que está acontecendo lá. É uma invasão que está acontecendo contra o povo palestino. Mas nós fomos cegados por uma teologia que vem batendo em todos os seminários e durante décadas e insistentemente e colocando essa proposta e trazendo essa proposta na base estrutural das igrejas. Na base estrutural das igrejas. Essa é uma teologia, e o Daniel aqui, ele trouxe para a gente que a maioria dos pastores antigos, pentecostais, eles não estudavam e tudo mais. Então, a Bíblia de Estudo, a primeira Bíblia de Estudo que chegou no Brasil foi a Bíblia de Scofield. A Bíblia de Scofield traz essa teologia escatológica do final dos tempos de Israel, desse mapa, né, dessa profecia das 70 semanas de Daniel, e assim proliferou, está entre o povo. As pessoas acham que essa é uma verdade que Jesus disse, e não foi Jesus que disse isso. Isso começou no finalzinho do século XIX, em 1890, essa teologia. Então, ela não tem 2 séculos de existência, é uma teologia perversa. Um monte de manicômio teve gente internada por causa disso. Inclusive, eu escrevi um livro sobre o fim do mundo por causa disso. Porque a gente só conhece essa teologia, e ela tem sido perversa. É essa escatologia que está fazendo com que as pessoas tenham no senso comum que apoiaram o sionismo, o Estado sionista de Israel, apoiar esse Estado aí que não tem nada a ver com as narrativas bíblicas, é estar do lado de Deus e fica orando para que Israel, de fato, destrua com os palestinos. Então, isso é uma perversidade, é malignidade, é uma doutrina demoníaca e que corrompeu a igreja profundamente. Isso precisa ser refeito. Nossos olhos precisam ser abertos. Cristão não pode aceitar genocídio nenhum. Cristão não pode aceitar que qualquer outro ser humano se coloque como juiz para dizer quem deve morrer, quem deve ficar vivo. E esta é uma coisa que está incutida na nossa cabeça. Nosso país é 84,6% formado de cristãos, católicos, evangélicos, protestantes. Então, que teologia ou que cristianismo é esse? Em que sermos quase 90% da população, nós estamos no ranking de feminicídio, nós estamos no ranking da morte da população LGBTQI+, nós estamos no ranking de homicídios por arma de fogo. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 17 são brasileiras.
Então, que tipo de fé está sendo gerada? Uma fé corrompida e perversa. Dito isso, então, que está errado esse apoio a esse genocídio que está ocorrendo lá, a essa desumanidade, a essa guerra em nome de território, que é fazer um muro para deixar um povo que não tem nada, absolutamente nada a ver com essa briga de poderes, refém morrendo e crianças, jovens inocentes? Não, está errado. Dito isso, eu preciso fazer aqui uma ressalva. Nós não podemos ser inimigos da religião. Nós não podemos ser inimigos da política. E aí eu vou fazer aqui essa ressalva por quê? A religião perversa, manipulada por homens maus e perversos, essa precisa ser denunciada constantemente. Falsos profetas, falsos messias, falsos pastores, falsos sacerdotes precisam ser constantemente denunciados, assim como ocorre nas Escrituras, onde os profetas denunciavam esses erros. Então, temos que tomar cuidado com isso. Por que eu falo da política? Por quê? Porque diz assim, religião e política não se discute, está errado. A religião tem um papel fundamental em discutir política, para que o povo seja politizado e saiba fazer as suas escolhas da forma mais democrática possível. Ela sim tem que ter trazido ao debate, à mesa, e sempre com a participação popular. Precisa sim, a igreja precisa falar de política, sim. Entretanto, a igreja não pode se casar com o Estado. E aí, por que eu estou falando de política? Não podemos ter a política como inimigo. Porque nós precisamos preservar, sim, as instituições. Seja o STF, seja o Congresso, seja a Câmara, elas precisam ser preservadas. O que precisa ser denunciado é o erro. Quando você tem um pai de família que abusa sexualmente do seu filho, você não prega contra a família. Você vai lá e denuncia esse erro e põe esse sujeito na cadeia. Percebe? Então, quando tem alguma coisa errada, a gente não destrói a instituição. A gente vai e denuncia onde está o erro. Isso é muito importante. Porque quando nós tivemos aí essa questão da caça à corrupção, o nome de todos os políticos em letras garrafais. Cadê os empresários? Cadê onde? Porque o corrupto, o político não é sozinho corrupto. Tem alguém pagando. Cadê os empresários do agronegócio? Cadê os empresários de cigarro? Cadê os empresários das armas? Cadê o empresário das construções? Enfim, não porque eu quero vê-los presos, mas é para a gente perceber que a corrupção não está na política. A política pode ser boa, mas pode ser mal instrumentalizada. A religião pode ser boa, mas pode ser mal instrumentalizada. Cabe a nós ter a responsabilidade social de fazermos política boa, religião boa, e, enfim, ela é definida, essas duas coisas boas, em defesa da vida. É base fundamental e tem que ser de toda religião e de todo o pressuposto político, do pressuposto do Estado, do lado da vida. O Estado não pode ser contra a vacina, ele tem que ser a favor da vacina. O Estado não pode ser contra, jamais, a saciar as fomes, resgatar da pobreza, porque tudo isso é salvar a vida. E como cristão, nós precisamos apoiar todo o Estado que salva a vida. E precisamos nos opor a todo o Estado que é contra a vida e que conspira contra a vida. É isso que eu tenho para dizer. Perfeito, pastor. Então, assim, eu fico muito satisfeito, né, dessa live no dia de hoje, e a proposta depois eu vou construir junto com os pastores, de nós realizarmos aqui, dentro do tempo deles, e no melhor dia para eles, esse horário, um programa semanal, porque eu acho que o canal tem que cumprir esse papel de dialogar com todos os segmentos da sociedade. Então, pastor Eliel, o senhor iniciou, né, o programa, então vou iniciar as considerações finais pelo pastor Daniel e depois para você, pastor Eliel, para vocês realizarem aí as considerações finais. E meu muito obrigado, tá, pela presença de vocês aqui no dia de hoje. É enriquecedor esse debate e é importante que ele seja feito. O meu amigo pastor Eliel já é meu amigo, né? já é meu irmão, né, de luta, né, por uma outra sociedade. Com você, pastor Eliel. Quero agradecer a André, Bárbara, o pessoal que está aí dando apoio, e também ao
público aí fiel, assistindo essa live todinha, né? Tendo que aguentar aí algumas falas, mas eu tenho certeza que foi muito produtivo por esse tempo que tivemos aqui. Eu aceito esse convite de termos certa regularidade aqui para a gente ir batendo esse papo, já fica aqui oficializado, sem problema nenhum. Eu gosto muito de momentos assim. E também gosto que as pessoas comecem a me conhecer e não conhecer somente as minhas ideias, né? E assim, começando aqui a nossa live, o André falou, e ele falou várias vezes, né, sobre um pastor progressista. Eu não tenho problema nenhum, porque eu entendo perfeitamente o que é ser progressista nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, e eu não tenho problema de ser chamado, mas eu quero me fazer conhecido. Eu tenho dificuldade com o termo progressista, porque eu não olho para a história e como se ela tivesse um progresso, mas eu olho para a história como se ela fosse sempre muito ambígua. Nós estamos todo o tempo lutando com o mal e com o bem. Apesar, por exemplo, de existir o período da escravidão, eu tenho absoluta certeza que existiam pessoas contra a escravidão e que lutavam contra a escravidão, e escravos que não aceitavam a escravidão. Então, assim nós estamos vivendo um tempo onde nós dizemos que não existe escravidão, mas existem pessoas que têm no seu vocabulário, estão vivendo a escravidão, escravizam outras pessoas, têm trabalho escravo, quer dizer, muda um pouco o ângulo aqui, o ângulo ali. Uma das denominações grandes e fortes, e que inclusive estão com poderes governamentais hoje, saiu de um processo de escravidão e defendendo a escravidão no sul dos Estados Unidos, fugindo da Revolução Americana, a conhecida Revolução Americana, e veio para o Brasil, e vieram como progressistas, montando todo o processo educacional e proprietário de grandes escolas, e formaram uma mentalidade, inclusive, evangélica aqui. Então, eles eram progressistas, mas eles eram defensores da escravidão. Mas foram progressistas porque traziam o estudo, ensinavam crianças, ensinavam os agricultores. Bom, então, por causa disso, eu gosto de dizer o seguinte, nós temos que ter uma luta constante. Então, não numa história progressista, mas num modo de vida que nós precisamos ter. Mas eu não tenho problema, entendi, André, não estou ofendido de maneira nenhuma. Eu só acho importante jogar luz para esse fato, né? Porque não estou fazendo um contraponto por ser simplesmente um progressista. Não quero uma área da minha vida que esteja mais avançado que outros e eu ser considerado um cara que está sendo aplaudido. Eu gostaria que todas as áreas da minha vida pudessem estar constantemente em revolta, em revolução, para que as coisas todas pudessem ser transformadas, né? Então, talvez um revolucionário aí, e eu creio no poder do evangelho como esse fator revolucionário. Então, eu quero deixar isso. E aí, uma outra coisa. Eu sou defensor do Estado laico, separação entre Estado e religião. Mas nós temos um problema a ser resolvido aqui, falando em progressismo, né? Porque o Estado laico proveu para nós uma religião privada. No sentido de religião privada, eu tenho a minha fé e ninguém tem nada a ver com isso, nós passamos a ter o mesmo critério do liberalismo econômico dentro da religião. E essa formação do liberalismo econômico dentro da religião é que propiciou o evangelho da prosperidade, faz com que as igrejas adotem como critério econômico o liberalismo econômico. Por quê? Porque a religião privada está fazendo isso. Nós temos um trabalho árduo de mostrarmos que a religião não é privada nesse sentido. Ela é legalmente Estado laico, mas que nós, enquanto igreja, somos comunidade e temos sim que responder ao mundo sobre a nossa fé como sal da terra. E temos sim que iluminar com uma boa consciência, com uma boa inteligência, com um bom diálogo com a ciência e proporcionar e defender a ciência, que ela não é pura, a boa ciência que defende a vida e não aquela que mata, principalmente quando surge terraplanista, então, principalmente quando temos agrotóxico, então não é toda a ciência. A ciência também tem a sua perversidade, né? de soltar bombas, mas aí a gente tem a possibilidade de salvar do câncer. Então, pronto, vamos defender a boa ciência, mas sim como uma religião
que está permeando como fermento toda a sociedade, respondendo sim. Nós temos que responder às indagações que todo o mundo traz, que o planeta traz, que a Amazônia traz, que o pobre traz, que todo mundo traz, que aquele que está passando fome traz, e levando vida sempre nessa defesa. Então, nós temos muito trabalho pela frente. Não é só uma questão de eleição e voto A e voto B, mas de como nós queremos a nossa sociedade. E esse é um desafio que eu acredito muito no poder do Evangelho. Boa noite a todos vocês, valeu muito estar aqui, muito obrigado. Obrigado, pastor Daniel, obrigado, pastor Eliel. Eu quero dizer aos internautas que hoje nós estamos nos utilizando de uma das nossas armas, que é a nossa oratória, que é a nossa voz. Mas nós, no Movimento Nacional das Favelas e Periferias, estamos dispostos a nos utilizarmos de qualquer meio necessário para que o povo brasileiro possa viver uma democracia plena. Muito obrigada a todos. Se inscreva no canal, compartilhe essa live, entendeu? E até mais, então. Tchau, tchau.